Mais da metade dos ministros foi contra o Xandão. O STF está rachado. Então, bom, sobre o deputado Daniel Silveira, já são quase 5 anos presos, são 4 anos e meio, são quase 5 anos, o que era um susto de 2 semanas, quase 5 anos. E agora, numa qualidade de vida preocupante, né? Mostramos aqui a perna dele, a infecção, a febre que não cessa, enfim. E depois muitos deputados disseram: não, eu me arrependi de ter votado a favor da prisão. Assassinos. Isso que é um absurdo. Nós não podemos mais normalizar a covardia, porque a Constituição está do lado do Congresso, a Constituição está do lado da Casa Revisora da República, que é o Senado. Não dá mais para a gente normalizar a bizarrice, inconstitucionalidade, o desrespeito à nossa Constituição, ao processo legal. Felipe Martins o brasileiro já sabe. Eu estou há menos de 24 horas aqui no Brasil e eu ouvi 2 nomes hoje, o dia todo, até na igreja agora. Felipe Martins e Guzo. Guzo, claro, né, devido à partida do nosso grande mestre, e Felipe Martins, e as pessoas falando Felipe Martins com I. Felipe. Ou seja, o brasileiro já sabe tudo o que está acontecendo. E aí, para Sabe? falar do Moraes, vejam que ele tenta. Eu também concordo com vocês. Eu acho que todos os outros ministros já estão começando a soltar a mão do Moraes, e o Moraes faz a imposição no discurso dele sempre de forma colegiada. Ele empurrando a forma colegiada, que provavelmente não é a forma que está acontecendo nos bastidores. Tanto que 6 ministros não apareceram lá no tal jantar, né? E, inclusive, o Dias Toffoli não Casa apareceu. caiu. O Dias Toffoli, que está no processo da Rumble e das empresas de mídia do Donald Trump na Flórida. Há 5 páginas sobre Dias Toffoli naquele processo. Portanto, essa sempre de forma colegiada imputar ou forçar uma narrativa que talvez não esteja acontecendo. Para finalizar, Lacombe, o deputado Eduardo até repostou nas redes sociais dele. Na sexta-feira de manhã, eu estava ao vivo no programa do Steve Bannon, quando o vídeo do Moraes foi parar na internet, e eu disse ao vivo para o Steve Bannon: enquanto estamos conversando, Alexandre de Moraes está de volta de um recesso, está de volta ao plenário da Suprema Corte, dizendo que vai ignorar completamente as sanções do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro e do governo dos Estados Unidos. Bom, para quem não conhece Steve Bannon, ele fez parte do primeiro mandato do Donald Trump, conhece o Donald Trump, a Casa Branca e todos aqueles que estão à volta do Donald Comparavam Trump, ele com o Olavo, de né? trás para frente, de frente para trás, e ele ao vivo disse: ele não sabe o que está esperando se ele fizer isso. Ele não sabe. Donald Trump não vai arrefecer. Donald Trump ele não está entendendo o que ele está provocando, dizendo isso. Agora, o Moraes dizer que o STF vai dar de ombros, o STF pode dar de ombros, porque não existe nenhuma sanção contra o STF. Existem sanções contra o CPF do Alexandre de Moraes, que usou a sua prerrogativa de ministro para violar direitos humanos. Alexandre de Moraes, vamos repetir isso. Alexandre de Moraes é oficialmente um violador dos direitos humanos. Ele está na lista com torturadores, com ditadores sanguinários, com Engraçado. corruptos, com juízes que violaram direitos humanos. É muito bom ela falar isso, porque é a pura verdade, né? Isso que os Estados Unidos da América estão dizendo.
Então, ele pode dizer que vai dar de ombros ou não, mas ele está oficialmente numa lista que ele não vai sair tão cedo. Eu quero até jogar para o deputado Lacombe, se me permite, porque Claro. o que eu escutei nesse tempo todo em que o Eduardo estava trabalhando em Washington, mostrando todos os dossiês ali, um trabalho, né, de muitos meses, é que o próprio Departamento de Estado e o próprio Departamento de Tesouro, eles fazem as pesquisas deles também em cima de tudo que é apresentado, ou seja, é uma montanha em cima de outra montanha. E agora para o Alexandre de Moraes, que ele pode querer se defender e dizer, não, eu vou entrar agora com uma apelação para tirar o meu nome da lista Magnitsky. Ele pode fazer isso. Só que ele vai ter que produzir 5 montanhas dizendo que ele não violou direitos humanos. E como ele vai fazer isso se as provas são tão contundentes? Não tem como. Alexandre de Moraes é oficialmente um violador dos direitos humanos e um pária global. Só um dos relatórios que foram produzidos tem mais de 1.000 páginas. É uma coleção de violações. Ele não vai conseguir fazer isso. E adianta uma má notícia para o Alexandre de Moraes. Não adianta contratar escritório de advocacia, pagar peso de ouro, né, o familiar do outro que tem contado dentro da Suprema Corte. Não adianta isso daí também. Tá? Então, é muito trabalho que ele vai ter. E é muito importante frisar no seguinte, quando a Ana Paula Henkel fala em violador de direitos humanos, meus caros, isso tem impacto para todo mundo. Tem impacto para mim, se ele for pedir minha prisão na Interpol. Tem impacto para a extradição da Carla Zambelli, que está lá na Itália. Isso daí vocês acham que não vai chegar ao conhecimento das autoridades italianas? Certamente já chegou, ou através do advogado dela. Eu, no meio dessa confusão toda, coloquei um tweet lá falando do caso da Carla Zambelli também. Mas entendam que não vai ser somente mais o caso do Alan dos Santos ou do Oswaldo Eustáquio. Muita gente Daniel vai Silveira conseguir agora. proteger. Daniel Silveira agora, né? Não queremos mais um Clezão. Tudo relativo a Daniel Silveira passa pela Alexandre de Moraes. Numa situação normal, o presidente do presídio, o diretor do presídio, ele poderia simplesmente mandar a pessoa para o tratamento médico adequado. Mas no caso do Daniel Silveira, não. Tudo tem que ter a decisão do Moraes. E ainda assim eles continuam arrotando, falando que estão defendendo as instituições, a democracia, etc. E quantos outros Clezões serão necessários? Pelo amor de Deus, é hora de colocar a mão na consciência, minimamente, né, acabar, afastar com esse psicopata que está contaminando o judiciário inteiro do Brasil. E eu resgato aqui a fala do ministro Barroso, quando ele diz, não tivemos tortura, não tivemos... ele fala que as instituições estão funcionando plenamente, todos os processos seguiram devido ao processo legal, estão cheios de provas. Barroso foi incapaz de dizer que não existem mortos, porque ele sabe que existe o Clezão. E se você acha que não existe tortura, olha o caso do Daniel Silveira. Qualquer sequestrador nesse país já teria tido a progressão de regime. Daniel Silveira... Ele disse que não tem exilado. Ele disse que não tem exilados. Ele mente que nem sente. Agora, eles acham que vivem de narrativas. Então, eles foram atrás do Bill Browder, que é o pai da Magnitsky, né, que lá tinha lá um fundo de investimentos na Rússia e tudo. E quando você vai ver a entrevista com o Bill Browder, você vê que ele não sabe do que ele está falando. Porque ele não sabe. Foi injusto, porque ele não tem a menor noção, não é de 1.000 páginas, de 3 páginas desse documento, ele não tem noção. Pegaram um desavisado para dar reforço à narrativa. A revista The Economist, que também é progressista, de esquerda, colocou o Scott Bassen, o secretário do Tesouro, justificou sanções sem precedentes contra um juiz, alegando que ele fez uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos brasileiros e americanos e suas companhias, né? E eu coloquei embaixo assim, e ele está certo. E eu já tive quase o mesmo número de likes que a reportagem da The Economist. Então, de novo, existe um esforço de manter narrativas, mas elas não se sustentam quando você vai para os documentos, e os Estados Unidos é um país sério. Antes das despedidas...
Diga. Para a gente, né, colocar nesse balaio Brasil, mais uma vez, os 10 dias de solitária do Felipe Martins, inclusive com o depoimento da doutora Estela, que é corregedora do Sistema Prisional de Curitiba, que disse que ela conversou com testemunhas, com policiais, com presos, que o Felipe ficou 10 dias numa cela escura. E quando nós estávamos todos assistindo a oitiva do Felipe, primeira vez em 2 anos que ele foi autorizado a falar. Primeira vez em 2 anos que Felipe Martins pôde falar. E quando você assiste a oitiva, você entende por que eles precisavam calar Felipe Martins. Aí eu mandei um print para uma pessoa em Washington com a televisão e dizendo assim: agora é a vez de Felipe Martins, eu te mantenho, I'll keep you posted, eu te mantenho atualizado. E essa pessoa respondeu em inglês para mim, né? Porque eu estava tratando com um americano. Ana, lembre-se que crime de tortura não prescreve. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, ele ainda vai estar correndo atrás do torturador. Só para deixar claro, complementando aqui o Constantino rapidamente, o Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, que consagra nos artigos 19 e 21 a liberdade de expressão. Como o Brasil internalizou, né, ratificou essa declaração, ela vale aqui no ordenamento brasileiro como emenda constitucional. Ou seja, é sim só a censura. Eu não estou nem entrando no caso do Clezão, ou na tortura do Daniel Silveira, ou as senhorinhas, etc. Só a censura já bastaria para colocar essas sanções ao FEC através da Lei Magnitsky, porque são, sim, violações de direitos humanos. E nós estamos muito bem acompanhados pelo deputado federal Chris Smith, o deputado mais longevo desde 1983. Antes de eu ser nascido, ele já era deputado federal lá nos Estados Unidos, e ele foi o grande líder que capitaneou a extensão da Lei Magnitsky, transformando ela em Lei Global Magnitsky Act em 2016. Então, só para dizer isso daí, uma pessoa que conhece com detalhes as ações e violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes e apoia integralmente a nossa causa. Inclusive, foi ele que chamou, dentro da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência que falou com o Mike Schellenberg, com o Pavlovski da Rumble, o Paulo Figueiredo e mais uma pessoa ali da esquerda, enfim. Então, estamos muito bem acompanhados jurídica e politicamente nessa causa.